Pronto, estava a dizer em poucas palavras, sim, que esta percepção internacional que existe desde a década de 90, em função dos acordos mediados pelos Estados Unidos, que previam a criação do Estado da Palestina ao lado do Estado de Israel. E uma das razões deste conflito perpétuo que existe entre os palestinos e a população de Israel, o Estado de Israel, é mesmo esta falta da criação do Estado da Palestina e até a percepção da criação de vários colonatos na região de Cisjordânia, que devia constituir território para o futuro Estado da Palestina. E esta reunião dos Estados do Mediterrâneo, ao ter voltado a enfatizar esta situação, porque sabe que é o único modo viável para a construção do Estado da Palestina e, de consequência, para o fim das hostilidades que existe entre a Palestina e Israel. Porque se isto não acontecer, mesmo se o Hamas será derrotado, enfim, a instabilidade ali continuará a persistir. Aliás, também na percepção dos líderes desta reunião, disseram mesmo que a faixa de Gaza, se não for colocada, por exemplo, sob o controle da autoridade da Palestina, poderá continuar a ser um rumo permanente de instabilidade ou de conflito entre os palestinos e Israel. Ou seja, Israel deverá tomar este passo em concordância com os palestinos e também com a comunidade internacional para fazer com que, finalmente, o Estado da Palestina possa ser criado e, daí, esperar que reine a paz entre os dois povos, isto é, entre o povo de Israel e o povo da Palestina. Como já fez referência ao Wellington, nós podemos olhar com alguma importância para esta prorrogação? Sim, a importância é que quanto mais durar o cessar-fogo, mais reféns serão libertados, quer de um lado, quer do outro. Isto é, mais palestinos serão libertados, mais israelitas serão libertados. A condição, a diferença é que enquanto a população de Israel irá para Israel, muitos deles também têm dupla nacionalidade, poderão ir para os seus outros países, a população de Palestina poderá ir para a faixa de Gaza, porque, enfim, ou ir para a faixa de Gaza ou para a Cisjordânia e continuarem sob, enfim, riscos de envolvimento direto ou indireto num conflito ainda em curso. Ou seja, se houver esta intenção de se passar de cessar-fogo humanitário para cessar-fogo efetivo, mesmo com maior libertação dos reféns de lado a lado, será um ganho para todos, será um ganho de paz para Israel, também um ganho de paz para a população da Palestina. Mas se isto for uma moratória para o reabastecimento, para o prolongamento do conflito, enfim, o cessar-fogo continuará a ser mesmo só uma espécie de, enfim, solução paliativa. Não vai resolver o conflito como se espera, como fosse mostrado agora pelos Estados que participaram da reunião dos Estados do Mediterrâneo, como também aconteceu muitas vezes pela conferência que foi feita na China e também no Egito, no início deste conflito. A ver, vamos ver qual será a posição que Israel irá tomar, mas alguns ministros do governo do Netanyahu já têm vindo a dizer que no final do cessar-fogo humanitário, no caso, Israel continuará a sua incursão na faixa de Gaza para a destruição de Hamas. Bem, se for isso, e considerando que o Hamas, na sua ótica, é um grupo terrorista, então, enfim, lhe valerá o esforço que lhe merece. Mas se for utilizado para, enfim, vitimar pessoas civis inocentes, aí Israel também poderá continuar a ser vista como violador do direito internacional. E até sinais de que existem já comissões de investigação da Corte Penal Internacional na faixa de Gaza para ver se há efetivamente ou não violação de crimes de guerra ou crimes contra a humanidade cometidos por incursões militares de Israel. Além, naturalmente, também de crimes de guerra ou crimes de humanidade que Hamas terá cometido ou não, enfim, durante a incursão que fez no passado dia 7 de outubro. Isso só a Comissão da Corte Penal Internacional irá determinar, mas para o resto da comunidade internacional o que se espera é que se passe do cessar-fogo humanitário para cessar-fogo efetivo e isto, sobretudo, seja o início de uma negociação prolongada
não para enfim, a criação do Estado da Palestina. Mas a questão que se coloca é se, com o atual governo que Israel tem, esta negociação terá pés para caminhar, porque basta ver qual tem sido a reação quando, por exemplo, há pronunciamentos do primeiro-ministro da Espanha, há sempre como que um rebater, um condenar das declarações dos líderes europeus que tendem a ter uma posição, não é, mais humanitária ou até mais humanística deste conflito. Isto porque, ao nível de Israel, o governo atual também se encontra em dificuldade. Aliás, já estava antes mesmo desta intentona, deste conflito. Viu-se manifestações que ocorriam porque a população se opunha à reforma constitucional. Ou seja, parece que a sobrevivência deste governo está na continuação deste conflito. De consequência, se for esta a verdade, este governo não poderá ser ele a negociar um eventual acordo de paz com os palestinos para a criação do Estado da Palestina. Eventualmente, deverá haver um outro governo, vamos lá dizer, de centro-direita ou centro-esquerda no Israel, que poderá, enfim, estabelecer contactos com a Palestina para, finalmente, passar-se a criar o Estado da Palestina e, sobretudo, parar com os colonatos que se vão criando sempre na Cisjordânia, que faz parte do território do futuro Estado da Palestina. Se isso não acontecer, será também uma solução paliativa e o risco de conflito perpétuo irá também continuar. Ou seja, Israel está numa situação que deverá tomar decisões extremamente importantes para o seu futuro e da sua relação, não só com a Palestina, como também com os outros estados do Médio Oriente e não só.